Graça e a paz, queridos. Amém. Chamar para abrir a palavra de Deus, o Evangelho de João, capítulo 1. João 1, verso 1. Amém. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. Quem achou, se puder ficar de pé para a gente ler juntos. Amém. Diz assim a palavra de Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, pela bênção desse dia, por esse tempo de culto, de adoração, por estarmos aqui reunidos como igreja, como povo de Deus, como família do Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor já ministrou ao nosso coração. Ó Deus, e pedimos agora o privilégio da Tua palavra. Vem falar ao nosso coração, Pai. Somos Teus filhos e filhas e queremos ouvir a voz do nosso Pai. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Podeis assentar, queridos. O Evangelho de João começa com essa perspectiva bendita, né? João começa falando, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio. O verso 3 fala assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E hoje, pensando na perspectiva do Dia dos Pais, né, queria compartilhar um pouco sobre a paternidade divina, né, porque ele é a origem de toda a paternidade, divina, o propósito de Deus na formação da família, na perspectiva de ser pai, na perspectiva de ser mãe. Mas eu queria compartilhar, acima de tudo, a paternidade de Deus e a realidade dessa paternidade na igreja. E também a perspectiva da maternidade de Deus no seio da igreja. Como é que isso se realiza, né? Como é que isso se cumpre? Quando a palavra diz aqui, ele diz também lá no verso 12, olha o que diz: mas a todos quantos receberam, todos que creram, deram o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, quem são esses? Os que creem no seu nome. E o verso 13 ainda diz: os quais não nasceram da vontade do sangue, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A palavra afirma que aqueles que creram se tornaram filhos de Deus por causa da vontade de Deus. E que a fé é a revelação, o resultado de conhecer a vontade de Deus. Existe uma vontade de Deus no princípio. E a paternidade passa por isso. A paternidade, né, passa por essa certeza, essa convicção, essa consciência de que tudo tem origem na vontade de Deus. Amém, querido? Todas as coisas têm origem na vontade de Deus. Se nós não entendemos isso, que tudo tem origem na vontade de Deus, a gente não entende a paternidade. E nem consegue entender a paternidade de Deus, nem consegue viver a verdadeira paternidade que Deus tem para nós. Tudo é vontade dele, tudo começa nele. Ele é que tem as palavras de vida eterna. A palavra de Deus é eterna, ela tem um propósito eterno, ela cumpre um propósito eterno. Por isso que João começa dizendo que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. E aí a palavra continua afirmando isso, que nós somos filhos de Deus não por nossa vontade, não por nossa capacidade, não por nossa realização, mas por uma vontade eterna que veio se cumprir através de Jesus Cristo, seu Filho, que se deu e morreu por nós, para que em Cristo nós somos feitos filhos de Deus. Amém, querido? Então a nossa filiação em Deus
é a adoção em Cristo Jesus. E ela é resultado de fé. Então a verdadeira paternidade tem a ver com fé. Os filhos da promessa, quando a palavra fala da promessa que foi feita a Abraão, lembra? Deus fez uma promessa a Abraão, sim ou não? Se for lá ver em Gênesis, Deus aparece a Abraão, chama Abraão para sair da sua terra, e ele promete uma bênção para Abraão. E ele fala que em Abraão serão benditos o quê, irmãos? Todas as famílias da fé. Abraão creu, e ele se tornou o pai da fé. E nós somos filhos de Abraão pela fé. Amém, querido? Porque pela fé ele creu. Vocês lembram que quando Deus fala para Abraão que a descendência dele ia ser numerosa, que as famílias seriam benditas, qual que era a dificuldade que Abraão tinha em relação a isso? A esposa dele era estéril. Existia uma dificuldade, existia uma promessa, e a paternidade tinha origem numa promessa, mas existia uma dificuldade, existia uma impossibilidade humana. E Deus promete para Abraão que ele ia ser pai de multidões. Se lembra que existe um momento lá também em Gênesis que Deus chama Abraão, quando Abraão está vendo a situação ali, parece que as coisas não vão acontecer, Deus chamou Abraão e falou para ele contar as estrelas do céu, não foi? O que Deus falou para Abraão? Me ajuda aí, querido. Você consegue contar as estrelas? Vem ver as estrelas, tirou ele lá da tendinha que ele estava, saiu para fora, olhou para o céu. Imagina o céu no Oriente, essa época, irmão, é uma coisa assim extraordinária, estrelada, assim, tem assim, é muita estrela, você consegue ver as galáxias, é uma coisa extraordinária. Então Abraão contempla tudo aquilo e Deus fala, consegue contar essas estrelas? Pois a sua descendência será como essas estrelas. A palavra diz que Abraão creu naquilo. E aí Abraão se torna pai dos filhos da promessa de Deus. Ele vai ser o pai no sentido de que ele é aquele que creu. E a paternidade tem origem na palavra de Deus. Então a verdadeira paternidade só pode ser vivida a partir da certeza que a vontade de Deus está antes de todas as coisas. Amém, querido? Nós nascemos por causa de quê, irmão? Você nasceu por causa da capacidade de um homem e de uma mulher de se relacionar e terem filhos biológicos. Se eu pensar na perspectiva da vida natural, sim. Mas os filhos de Deus são os filhos biológicos ou são os filhos da fé? Sim ou não? Aqui existe um paralelo que a gente pode fazer, porque Abraão olhou naquele momento, quando ele olhou para a idade avançada dele e para a situação de Sara, sua esposa, ele viu uma impossibilidade, mas a paternidade de Abraão não estava na sua capacidade, não estava no dom, na possibilidade de ter filho. A paternidade dele estava na vontade de Deus. O propósito de Deus é revelar-se como Pai. Amém, querido? E aí, quando Deus envia seu Filho Jesus Cristo, ele envia seu Filho para revelar a sua paternidade. O texto que nós lemos fala que aqueles que creram em Jesus Cristo receberam o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Porque eles não nasceram da vontade do homem, da vontade da carne, da possibilidade da carne, mas nasceram da vontade de Deus. Porque Deus, na sua vontade, no seu propósito, queria estabelecer para si uma família. E aí Deus se compromete com a sua vontade. Deus tem compromisso com a sua palavra. Quando Jesus vem, ele vem em cumprimento da sua palavra. Porque existia uma palavra de salvação, de redenção, que as pessoas não entendiam completamente, e essa salvação e redenção era ser, de fato, família de Deus, ser filho de Deus. Isso só poderia se cumprir em Cristo. E Deus, então, ele em Cristo cumpre a sua promessa, porque essa era a palavra dele. Quando Cristo vem cumprir a sua promessa, amém, querido? Ele não tinha prometido para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Na sua descendência, no seu descendente, que é Cristo, as famílias serão abençoadas. E aí a palavra aqui está falando isso, está nos afirmando que os filhos de Deus são os filhos que creem, são aqueles que creem no Senhor. E aí a nossa identidade, ela vai sendo formada a partir desse princípio da paternidade. Deus é Pai
e tudo foi feito segundo a sua vontade, amém, querido? Então isso para mim já começa, a gente pensar nessa perspectiva da paternidade, isso é muito curador, porque a minha vida está firmada na vontade de Deus, eu existo por causa da vontade de Deus, amém, irmão? E Deus tem uma vontade dele para mim, é vontade de Deus que eu seja seu filho, Deus tem uma promessa para mim de família, amém, querido? Existe promessa de Deus para mim, que Ele vai estar comigo, que Ele vai caminhar comigo, e eu posso caminhar e crer e viver a paternidade, a realidade de ser filho de fato, por confiar na sua palavra. Eu não vou ser filho de Deus por uma possibilidade minha, amém, querido? Não é o que eu faço que me torna filho de Deus, mas é a vontade, a palavra de Deus, o compromisso que Ele tem de me fazer seu filho através de Jesus Cristo. E Deus só não nos salva e nos faz filho através de Cristo e nos adota como filho, como também envia seu Espírito, para que o Espírito de Deus estivesse em nós. E o Espírito de Deus é o Espírito de Cristo, é o Espírito do Filho, para nos ensinar a viver como filho, a viver a partir da palavra de Deus, da palavra que foi empenhada, amém, querido? Então Deus tem compromisso com uma coisa, irmão. Ouça o que eu estou dizendo hoje, algo muito importante que faz toda a diferença. Deus tem compromisso, não é necessariamente comigo e com você. Deus não tem compromisso com o que eu faço ou com o que você faz. Deus não tem compromisso com a minha capacidade nem com a sua capacidade. Deus tem compromisso com a sua palavra. Amém, querido? Deus tem compromisso com a sua palavra. E aquilo que Deus fala, Ele cumpre. E é por isso que é muito importante para mim, para nós, como filhos de Deus, conhecer a palavra, amém, querido? Porque são as palavras de Deus, é a palavra de Deus que dá sentido à existência, porque Deus tem compromisso com aquilo que Ele fala. Às vezes nós queremos que Deus tenha compromisso com aquilo que a gente faz. E Deus não tem compromisso com aquilo que a gente faz. Aquilo que a gente faz só é bendito se estiver alinhado com a palavra de Deus. Se o que eu faço está alinhado com a palavra de Deus, então isso é abençoador. Caso contrário, não é. Porque às vezes a gente quer que Deus abençoe o nosso projeto, não é assim? Aí se Deus não abençoa, a gente pensa assim, mas Deus não me ama. E a gente às vezes tem uma dificuldade de pensar, mas Deus não me ama? Será que de fato eu sou filho de Deus? A gente vive uma crise de identidade, e sendo filho de Deus, a gente vive uma orfandade. Porque Deus, na verdade, em Jesus, Ele veio nos curar da orfandade que o pecado produziu. Então, é essa referência paterna de Deus que vai revelando a sua vontade, que revela a sua intenção, que revela seu compromisso, que Ele tem com o seu propósito. Qual que é o compromisso de Deus? Qual que é o propósito de Deus? Qual que é a vontade de Deus? Qual que é a vontade eterna de Deus, irmãos? Não é estabelecer uma família, não é revelar-se na sua paternidade. Amém? Sim ou não, querido? Essa é a vontade de Deus. O desejo de Deus é esse. Vamos ver? Mantenha a sua Bíblia marcada, abre a palavra comigo na carta de Paulo à igreja de Éfeso. Efésios, capítulo 1. Por favor. Efésios, capítulo 1, verso 3. Achou? Todos acharam? Diz assim: bendito que o Deus e Pai, olha a palavra que Paulo está escrevendo na igreja, e como é que ele vai fazer a referência a Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Olha o verso 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Amém, querido? Então, Deus nos escolheu quando? Antes da fundação do mundo. Então, quando você e eu nascemos, nós nascemos em resposta a uma vontade de Deus. Concorda comigo? Já era a vontade de Deus trazer existência às nossas vidas. Amém, querido? Bom, aí a segunda parte do verso 4. Para quê? Então, ele nos escolheu. Amém? Fomos escolhidos nele. Antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis perante ele. Para ser santo, o que é o sentido aqui de ser santo? Sermos separados para ele, para sermos família dele. Ser irrepreensível não é ser perfeito, irmão, é viver a plenitude da paternidade.
é viver a plenitude da filiação em Deus. Ele nos escolheu para sermos santos. Amém, irmãos? Estão prestando atenção aqui? Amém, irmão? O que é ser santo para você? Fala sério se você não pensa na sua possibilidade. Você fala, pastor, mas ser santo é difícil. Olha como é que a gente tem uma perspectiva equivocada. Ser santo na força humana, irmão, não é difícil, não, é impossível. Mas se ele te escolheu para ser santo, qual que é a vontade de Deus para mim e para você, irmão? Me ajuda? Ele te escolheu para ser o quê? Santo. Ele tem compromisso com quem então, irmão? Irmão, vamos lá, vamos começar de novo. Deus tem compromisso com a sua palavra e com a sua vontade. Todas as coisas foram feitas pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus o universo foi criado. Pela vontade de Deus o universo foi formado. Pela vontade de Deus, lá na eternidade, no tempo eterno, antes do mundo ser mundo, Ele nos chamou. Pela vontade de Deus nós nascemos. Amém, irmãos? Até aí está tudo certo. Aí depois ele diz o quê? Que Ele nos escolheu. Amém, irmão? Glória a Deus. Para ser o quê, irmão? Qual que é a nossa dificuldade com a santidade? É porque a gente acha que santidade é uma competência, uma capacidade. A gente não vê que santidade é uma dádiva de Deus, que quando eu me rendo à sua vontade, Ele me transforma para que eu seja de fato uma imagem da sua semelhança. E aí eu falo, Deus, eu quero ser segundo a sua vontade. Me ajuda a ser segundo a sua vontade. Eu tenho que orar honestamente, Senhor, eu sei que não em mim, isto é, na minha carne não há bem nenhum. Mas a tua vontade é que eu seja santo. Então, eu quero viver a plenitude da paternidade. Eu quero viver como filho, como filha, que foi chamado na eternidade para ser santo, para ser separado. Ser santo aqui é ser separado para um propósito específico. Não é viver para a minha vontade. Não é viver simplesmente para a minha expectativa, mas é viver para uma vontade muito maior, muito melhor do que a minha. É viver para um propósito. Deus tem compromisso com a santidade nossa, amém, irmão? Sim ou não? A nossa dificuldade é de crer, porque nós temos dificuldade de acreditar. E aí quando a gente dá o passo errado, a gente fala, Deus, então realmente agora eu estou em falta com Deus. Então agora eu não posso caminhar nesse processo, porque eu errei, porque eu tenho dificuldade. Quando o meu erro e a minha dificuldade deveria me levar a Ele e falar, Deus, me ajuda a ser santo. O Senhor me chamou para ser santo, eu estou errando nisso. Eu reconheço a minha fraqueza, eu reconheço a minha imperfeição, eu reconheço que eu tenho sido menino na fé, menina na fé, me ajuda a ser maduro na fé. Então eu volto para Ele, porque eu sei que o meu chamado é ser santo. Eu não me conformo com uma vida fora da vontade de Deus. Amém, querido? Eu reconheço que eu sou filho dele. Eu reconheço que Ele me ama como filho. E que, me amando como filho, Ele há de me conduzir nos seus caminhos benditos. Amém, querido? Veja o tamanho da diferença, irmão. Isso é paternidade. E quando a gente não se identifica com essa paternidade, que está alinhada com a vontade de Deus, a gente nunca vive a plenitude de ser filho de Deus. Porque a gente às vezes acha que Deus nos ama em função daquilo que a gente pode fazer, da nossa resposta, da minha possibilidade, da minha competência. É claro que quando eu não caminho, tenho dificuldade, Deus vai lidar com a minha dificuldade. Mas se eu não acreditar que eu sou de fato filho de Deus, se eu não crer na paternidade de Deus, se eu ver apenas Deus como alguém legalista, que está pronto para me cobrar, eu vou perder essa perspectiva. Eu não vou viver como filho da promessa. Eu vou viver como alguém que é filho da lei. Filho da lei, você sabe quem que é, irmão? É quem é filho da capacidade do homem. Quando Deus prometeu a Abraão a descendência, a sua esposa Sara sendo estéril, o que aconteceu lá? Qual que foi o episódio que aconteceu lá? Abraão teve um filho, não teve? Com a escrava. Como é que é o nome da escrava? Agar. E aí foi uma precipitação ali, não foi? Parece que Deus estava demorando, a coisa não acontecia, Sara era estéril. No esforço humano, então, se na minha descendência, se nos meus filhos, o mundo vai ser abençoado, se eu vou ser pai de multidão, como é que eu vou ser pai se eu não tenho filho? Aí ele se entrega à capacidade humana, e aí na relação com Agar, que é a escrava de Sara, ele tem um filho. Qual que é o nome do filho? Ismael.
Ismael é o filho da capacidade humana. Ismael não é o filho da promessa. Porque a promessa de Deus não passaria por Ismael. A promessa de Deus é aquele que é filho da fé, da confiança que eu tenho em Deus, da convicção de que Deus me chamou para ser seu filho, e que sendo filho de Deus, Deus me chamou para ser família, e para ser família Ele me chamou para ser pai, mas a perspectiva da paternidade não é a biológica, é a paternidade espiritual, porque nem todo mundo vai ser pai biológico, mas Deus chama a igreja para a paternidade espiritual, porque todo mundo pode gerar filhos para Deus, porque os filhos de Deus não são gerados na carne, amém, irmão? A carne não é do reino de Deus. A descendência de Deus é descendência espiritual. Os filhos de Deus são os que creem. Nós somos filhos de Abraão, amém, querido? Você é filho de Abraão ou não? Você é filho de Abraão ou não? Você conheceu Abraão? Não. Você é filho de Abraão pelo quê? Pela fé. Não somos filho biológico. Se eu buscar na minha árvore genealógica, eu não chego lá em Abraão, entendeu, querido? Eu não sou descendente. A Adriana talvez chegue, né? Porque é a origem dela. Eu não chegaria. Mas eu sou filho de Abraão. Eu sou filho da fé que Abraão teve. Porque pela fé ele se torna pai. Isaac é filho da promessa. E nós somos filhos da promessa, amém, querido? Crê nisso? E sendo filho da promessa, nós somos herdeiros. Quem que é o herdeiro de Abraão? É Ismael ou é Isaac? É Isaac, porque a promessa passaria por ele. Então, Ismael representa, irmãos, os filhos da lei. Ismael representa aqueles que confiam na sua possibilidade. Ismael representa aquilo que é resultado da capacidade e do esforço humano, aquilo que é gerado na carne. Isaac é filho da fé. Isaac é filho da promessa que Deus fez a Abraão. Em ti serão benditas todas as nações. Todas as famílias serão benditas em Isaac. Porque de Isaac descenderia o Cristo. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Amém, querido? Então a palavra, continuando o texto que nós estávamos lendo, volta lá em Efésios capítulo 4, fala assim: então, assim nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos o quê? Santos, para sermos filhos da promessa. Você poderia trocar ser santos aqui, que Deus nos escolheu para sermos filho da promessa. E olha a segunda parte: e em amor nos predestinou para quem? Você foi predestinado para quem, irmão? Para quem você foi predestinado? Para Ele. E o que mais que diz? Para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o consentimento da sua vontade. Irmão, que coisa extraordinária. A palavra de Deus fala que nós somos filhos de Deus, porque essa é a vontade de Deus, que em Cristo nós fomos adotados segundo o consentimento da sua vontade. Então, irmão, tudo começa na vontade bendita de Deus. E a vontade de Deus é eterna. A paternidade se cumpre nisso, quando eu reconheço, quando eu creio nessa vontade, me rendo a essa vontade. Então, filiação, irmão, não tem nada a ver com capacidade. Filiação tem a ver com fé, de viver como filho de Deus. É triste porque, às vezes, sendo filhos, pela adoção em Cristo, a gente não viva a plenitude do que é ser filho de Deus. Amém, querido? Antes de qualquer coisa, é o que, irmão? É a palavra. Então, nós temos que estar firmado na palavra. A referência nossa é a palavra. Deus é Pai e tudo que foi feito segundo a sua palavra, segundo a sua vontade. Então, a vida bendita para mim e para você não é uma vida segundo a minha e a sua vontade. É uma vida segundo a vontade de Deus. E às vezes a gente perde a perspectiva e não desfruta da paternidade, porque a gente não se rende à vontade de Deus. Ser separado, ser santo, é ser filho, é ser filha. E a vivência é uma vivência pela fé. Porque ninguém é mais capaz de ser filho de Deus. Você acha que existe alguém em nós que pode ser mais capaz, que é mais capaz de ser filho de Deus? Ou filho de Deus? Não, não existe, irmão. Existe quem crê e desfruta dessa bênção.
Existe quem acha que precisa merecer. Então eu tenho que fazer alguma coisa para merecer o amor de Deus. Essa é uma crise que muitos filhos passam. Nós estamos falando de paternidade, a Adriana estava lembrando aqui. Se a mensagem que eu passo para os meus filhos, que o amor que eu tenho por eles, depende do que eles fazem, eu coloco eles debaixo da lei. Aí eles são como Ismael. Eles são filhos da lei. Eles falam, se eu fizer tudo certo, meu pai me ama. Agora, se eu amá-los independente do que eles fazem, e aí eles vão ser de fato filhos do amor, filhos da graça. E isso dá a possibilidade deles viverem a plenitude e desfrutarem da bênção de ser filho. E aprender a viver como filho, porque vivendo como filho nessa plenitude, eles vão trazer com eles a bênção da paternidade. Porque a bênção que fala aqui de nós sermos separados, de nós sermos santos, é trazer em nós também a bênção da paternidade como aquilo que abençoa o lugar que eu estou. Deus nos chama, irmãos, chama a igreja, todos nós, homens e mulheres, para viver a bênção da paternidade. Primeiro, como filhos. Segundo, como pais espiritual. Quem vive a plenitude de ser filho, gera filhos. E não somente filhos, filhos que geram filhos. E aí existe também a perspectiva da maternidade. Hoje eu estou falando, acima de tudo, da questão da paternidade. Mas existe a questão da maternidade. Vamos fazer uma separação para a gente entender um pouco melhor do que esse texto diz. Quando Maria achou-se grávida de Jesus Cristo, Maria, mãe de Jesus, ela ficou grávida por obra de quem? Do Espírito Santo. Maria já estava grávida, não estava? E depois o que aconteceu? José ficou sabendo que ela estava grávida, não ficou sabendo? E aí o que José quis fazer? Ele pensou em deixá-la, vou embora. Porque que situação era aquela? Eu não tinha tido nenhuma relação com ela, mas ela estava grávida. Mas o que tinha acontecido nela era obra do Espírito Santo, não era uma capacidade humana, era uma obra sobrenatural. Aí o anjo vem, aparece a José e fala para José, José, não tema receber Maria por sua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo, é de Deus. Ela dará à luz a um filho, e o nome dele será Jesus, Emanuel, Deus conosco. E aí, existe aqui uma diferença enorme, irmão. Irmão, se José desistisse de Maria, Jesus ia nascer? Ia. Maria estava grávida. É um dom a gravidez, conceber? As mulheres receberam esse dom ou não? Os homens receberam o dom de conceber? Não, graças a Deus. Os homens não são aptos para tal. Só as mulheres são. Deus não podia conceder isso aos homens, não dava certo, entendeu? Aí, mas Deus deu esse dom. Então, irmão, a gravidez, a concepção é um dom feminino ou não é? É, irmão. O povo pode falar o que quiser, mas existe um dom extraordinário que Deus deu exclusivamente às mulheres, é o dom de conceber. Agora, esse dom ficaria órfão se José não recebesse Maria por sua mulher. Jesus nasceria, mas ele não seria o Cristo. Ele não seria o Redentor. Porque era necessário que José cresce. E José, não sendo pai biológico de Jesus, ele recebe Jesus como filho. E em José a gente entende a paternidade. Ele não é pai biológico, mas ele crê na palavra que foi enviada a ele. José, o que se cumpre em Maria é a vontade eterna de Deus. Ela está trazendo no seu ventre salvação. Ela está trazendo no seu ventre redenção. O que ela está trazendo é o Messias, é o Cristo. E o Cristo que ia trazer revelação da paternidade de Deus, para que a gente conhecesse o Pai, porque Jesus veio revelar o Pai. Ele não poderia revelar o Pai se José não se tornasse pai de Jesus. E José se torna pai pela fé. Então você veja que José exerceu a paternidade mais extraordinária, irmão. Será que existiu uma paternidade mais extraordinária na terra do que ser pai de Cristo, de Jesus, o Cristo? Será que existe algo mais extraordinário do que isso, irmão? E ele se torna pai de Cristo pela fé.
porque ele entendeu que essa era a vontade. José, olha o que Deus estava falando, José, eu te escolhi para ser pai do meu filho. Eu estou trazendo salvação ao mundo, José. Eu escolhi Maria. O que foi gerado em Maria é obra do Espírito Santo, não é uma capacidade humana. Ainda que ela tenha o dom de conceber, ela não tem o dom de dar à luz ao Filho de Deus, porque ele é o Messias, ele não é só homem, ele é Deus. Ela poderia dar à luz ao Deus homem, mas ao homem, mas ela não poderia dar à luz ao Emanuel, ao Deus conosco. Recebe ela, José. Então você vê que a paternidade, ela acontece quando nós recebemos aquilo que se revela da parte de Deus. Nós cumprimos a paternidade espiritual quando nós cremos naquilo que Deus está revelando a nós, a respeito da sua vontade, amém, querido? Nós nos tornamos pai espiritual de pessoas que estão perdidas e precisam ser resgatadas se nós cremos que Deus está nos chamando assim como chamou José. A gente fala assim, Deus, mas não é meu filho. Aí Deus está falando assim, mas eu estou chamando você para ser pai, eu estou chamando você para ser mãe, amém, querido? Está entendendo isso, irmão? A nossa paternidade não tem nada a ver com a vontade da carne e do sangue. Gerar um filho biológico, qualquer pessoa pode gerar. Mas um filho e uma filha de Deus, somente aqueles que creem. Amém, querido? Porque filhos nossos não são os filhos da nossa capacidade. A nossa capacidade, se não tiver ligada à vontade de Deus, ela é órfã. O dom sem Deus, ele é órfão. O dom sem Deus, ele é órfão. A capacidade de realizar, se não for debaixo da vontade de Deus, isso é órfão. Isso não cumpre um propósito eterno. Aquilo que cumpre um propósito eterno é quando eu realizo coisas segundo a vontade dEle. Amém, querido? E isso fala da paternidade de Deus. Quando nós fazemos segundo a palavra de Deus, Deus tem uma palavra que Ele empenhou e Ele está realizando. E Deus tem compromisso com a palavra dEle. Amém, querido? Então, quando Deus tem compromisso ali, quando Ele fala com José, Ele está comprometido com a palavra. De trazer à luz o Salvador, o Redentor. Quando Ele chama Maria, está comprometido com a palavra, de trazer salvação. E a palavra afirma que a virgem dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Lembra lá a profecia de Isaías? Sim ou não? Capítulo 9 de Isaías, não tem a profecia que fala da vinda do Messias? E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Porque um filho se nos deu. E esse filho é Jesus, irmão. Então veja que em Maria se cumpre isso. José se torna pai de Jesus pela fé, não sendo pai biológico. Maria gera Jesus também por uma obra sobrenatural. Ainda que ela tivesse o dom de gerar, era necessário um homem, era necessário uma relação. Mas o que é gerado nela é obra do Espírito Santo. E ela pergunta assim, quando o anjo fala com a Maria, fala assim, mas como é que vai acontecer isso? Porque eu não tenho relação com nenhum homem. Fala assim, não, a sombra do Altíssimo te envolverá. Você será envolvida pelo Espírito Santo. Você vai conceber de Deus, da vontade de Deus. E o extraordinário acontece, amém, querido? O milagre acontece. Porque a paternidade, irmão, é para revelar Deus. Porque se existe uma coisa que revela Deus, irmão, é quando a gente exerce a nossa paternidade. Amém? Aí você fala assim, mas qual que é a perspectiva então da maternidade? Se a paternidade é receber o que de Deus se revela, a maternidade é conceber a partir da palavra revelada. Então, a igreja cumpre a maternidade quando ela recebe essa palavra e gera, e cuida das pessoas, e cuida das crianças, amém, querido? Deus tem promessa para aquelas crianças que estão reunidas ali agora, irmão? Sim ou não? Amém? Você crê nisso, que Deus tem uma promessa para ele? Eu creio profundamente. Que Deus tem uma promessa e que a geração delas não vai se perder por causa delas. Por causa de que elas serão luz, elas serão sal da terra, elas falarão falarão a partir de Deus, e terão palavras proféticas, e eles vão cumprir a vocação pastoral que eles têm nesse mundo. Amém, querido?
E o que nós temos que fazer então na perspectiva materna? Conceber isso, gerar, sabe, trazer junto, alimentar, sustentar até que venha à luz completamente a vontade de Deus. Então existe a concepção na perspectiva de você receber primeiro, que é a questão paterna, existe a questão de você gerar. A maternidade, a perspectiva materna, quando eu estou falando, querido, de paterno, não tem nada a ver com homem e com mulher, amém? Eu estou separando isso. A perspectiva paterna é para todos os homens, para todas as mulheres, amém, querido? A paternidade é receber o que Deus revela. Eu ouvir a palavra, crer nessa palavra e viver essa palavra. Foi o que aconteceu com José. Então ali fala disso, dessa paternidade. A maternidade também é um chamado dos homens e das mulheres da igreja. Porque a perspectiva materna é trazer no ventre. A perspectiva materna é ir gerando, alimentando, sustentando até que se cumpra completamente. Até que venha à luz a vontade de Deus. Amém, querido? A perspectiva materna da igreja é amar as pessoas até que se cumpra. Até que ela conheça Deus, até que ela tenha a revelação, até que ela seja transformada, até que ela entenda o amor. Então a mãe tem essa capacidade de nutrir. Não é a perspectiva materna, não é nutrir? Sim ou não? Quando você pensa em nutrir os filhos, você pensa no pai ou você pensa na mãe? Na mãe, né? Até porque o pai não tem seio para amamentar. Você pensa na mãe, quem é que amamenta? A mãe. Quem é que traz junto? A mãe. Quem é que trouxe no ventre? A mãe. E ela está trazendo até que essa criança cresça e possa cumprir seu chamado. Não é assim que acontece na família? Então existe esse processo materno no meio da igreja, que é amar, que é nutrir, que é cuidar, que é conduzir, até que a criança cresça. A perspectiva paterna é a perspectiva de José nesse caso, que creu, que recebeu a palavra, que sustentou então pela sua fé a maternidade, que caminhou até que aquela criança cresça e possa cumprir seu chamado. Porque de fato a mãe acolhe, o pai envia. A perspectiva materna é acolher. Então às vezes a igreja cumpre esse papel de acolher. Mas qual que é a dificuldade da igreja? Fala para mim, irmão. Vamos pensar aqui nós, Igreja Vida, né? Nós estamos aqui, vamos conversar um pouco. O que você acha que na Igreja Vida, você acha que a igreja cumpre melhor hoje? Vamos ser bem sinceros. Você acha que a Igreja Vida cumpre bem essa questão da maternidade, do acolhimento, de cuidar, de nutrir, de receber as pessoas, de ser amorosa? Você acha que ela cumpre isso melhor do que a paternidade? Porque a paternidade, irmão, fala de levar as pessoas à maturidade. E a paternidade só se completa quando aquele que eu recebi como filho e cuidei como filho e exerci minha paternidade se torna pai. Há uma diferença enorme. Porque a maternidade, então, é acolher, nutrir, cuidar, abençoar nessa perspectiva. Mas a paternidade é ouvir essa palavra e enviar essa pessoa para ser o quê? Pai. Para ser alguém que aprende a ouvir a palavra. Lembra o que eu falei de José? José fez o quê, irmão? Qual foi a parte dele na paternidade de Jesus? Ouviu, creu, caminhou, cumpriu o chamado. Amém, querido? E aí a paternidade da igreja é ouvir, ensinar outras pessoas a ouvirem, a viver não pelo que se quer, mas pela palavra de Deus. Se tornar uma pessoa madura que é guiada pela palavra, que sabe que tudo tem origem na palavra, e que Deus não tem compromisso com as nossas vontades, mas tem compromisso com a palavra que Ele empenhou, para que aquela pessoa se torne madura, aprenda a viver a partir da palavra, e essa pessoa que vive a partir da palavra, vive pela fé. Quem vive pela fé é filho de Abraão, e filho de Abraão gera filho de Abraão. Está entendendo isso, irmão? Então a paternidade, irmão, é quando a igreja caminha com a pessoa, não só quando ela nasce espiritualmente, conduz ela quando ela é criança, quando ela está na adolescência, mas leva ela até a juventude, até que ela se torne adulta da fé e ela gere outros filhos pela fé. Nós somos geradores de filhos ou nós somos cuidadores? Nós somos mais cuidadores ou somos mais geradores? Ou nenhum nem o outro? Misericórdia. Não, eu acho que a gente tem a tendência de ser mais cuidador, não é? De acolhimento. Mas a gente, às vezes, o acolhimento passa da medida. Irmão, é bonito quando um rapaz tem 20 anos e é tratado pelo pai e pela mãe como alguém que tem 10, é bonito? Não é bonito, né, irmão?
Ninguém acha normal? Acha normal? Quando você tem que pôr comida para criancinha de 18, 20 anos. É bonito, irmão? Não é bonito, né, irmão? Aí a paternidade, ela envolve assumir a responsabilidade, ajudar o outro a assumir a responsabilidade. Se brincar, a gente mantém ele só na maternidade, naquela perspectiva. Não estou falando que as mães todas fazem isso, não. Eu estou pegando aspecto materno e paterno. Lembra que eu estou separando homem de mulher, amém, querido? Eu não estou fazendo nenhuma crítica à mulher, nenhuma crítica aos homens. Eu estou falando de paternidade e maternidade. É muito mais fácil a gente manter as pessoas só na perspectiva materna. Cuidei tudo, falei assim, tá, mas e aí? Foi só gerar, trouxe. Isso é um dom. Não, mas nós geramos, tá, mas esse é um dom. A paternidade é levar aquela pessoa à fé. A paternidade é levar ele à maturidade. A maturidade é ser pais de filhos. Enquanto os nossos filhos não se tornaram pais de filhos na perspectiva espiritual, nós estamos apenas vivendo a perspectiva materna do Evangelho, da graça do Senhor, que é uma perspectiva extraordinária. Mas nós não estamos vivendo a perspectiva paterna. A perspectiva paterna é ter filhos que são pais, não somente filhos. Porque não é normal a gente ter filho que não se torna pai nessa perspectiva, entendeu, querido? Se na formação da família isso é um curso natural, na formação, na questão espiritual, isso é essencial. Se na família nem todos vão ser pais, nem todos vão ser mãe, mas na vida cristã, na família de Deus, todos podem ser pais e todos podem ser mães. Todos podem viver a maternidade, devem viver a maternidade, todos devem ser acolhedores, devem amar, devem ajudar a nutrir aqueles que estão caminhando, estão chegando, mas também todos devem ser gerador de maturidade. Devemos todos ter compromisso com a maturidade, de tal forma que os nossos filhos se tornem pais. Porque senão há uma interrupção do processo. E às vezes a gente não tem compromisso com isso. Eu estou completando, nós estamos completando hoje 40 anos de casado. E os filhos estão vindo junto. A Mariana, a caçula, né, Mariana? Vou entregar a idade da Mariana aqui para vocês. A Mariana é de 91. Entreguei, Mariana. 34 anos. Se a matemática não mudou de meio-dia para agora, né? Se a matemática de meio-dia para agora é a mesma, a Mariana tem 34, né? E aí eu estou vendo aqui a Mariana já tem filhos, né? Tem a netinha lá, né? Tem a Isabel. E agora ela está vivendo o desafio junto com Edson da maternidade e da paternidade. Porque a Mariana desfrutou. Gente, vou falar para você, uma filha que desfrutou da maternidade, da relação, foi ela. Os outros casaram, foram-se embora, ela ficou lá, caçula, e ela soube aproveitar muito bem essa questão da maternidade e da relação. Mas tinha um pai empurrando de todo jeito. A Mariana estava para formar, eu falava, Mariana, você tem que ir agora estudar, aí você conseguiu o trabalho, né? Tem que correr atrás, ó, porque como é que vai ser isso, né? Existia uma perspectiva, graças a Deus eu já estava vivendo essa perspectiva, né? Ela é a mais nova, vai viver isso depois, mas hoje já está vivendo a perspectiva de ser mãe, o Edson está vivendo a perspectiva de ser pai. Então hoje a Isabel vive a bênção de encontrar na família dela a maternidade, porque hoje ela conhece muito mais a maternidade. Ainda que ela distinga pai e mãe, ela conhece a maternidade, porque ela conhece acolhimento, ela conhece a nutrição, ela conhece isso. Mas ela tem que chegar um momento que ela vai entender a paternidade, de crer, de ouvir, de gerar pela fé, sabe, de alguém que cumpre a vontade, que olha e sabe, puxa, existe uma vontade para mim, eu nasci por causa da vontade de Deus. Ela vai entender isso ainda, que ela nasceu por causa da vontade de Deus, que Deus tem um propósito eterno para a vida dela, amém, Cris? Que ela não vai encontrar sentido na vida se ela não viver por propósito, que Deus tem compromisso com o propósito, então ela precisa caminhar nesse sentido. E Deus tem compromisso com aquilo que é exatamente fiel à sua vontade. Se aquilo que a gente faz é fiel à vontade de Deus, então Deus tem compromisso, amém, querido? Então, se existe uma coisa que Deus tem compromisso, irmão, é com a família. Você crê que a família é a vontade de Deus? Você crê nisso, querido?
Então Deus tem compromisso com isso. Tudo que está alinhado com a vontade de Deus, Deus tem compromisso. Aquilo que não está alinhado, Deus não tem compromisso. O compromisso dele é com a sua palavra. Então, nós precisamos caminhar nessa perspectiva. Que os filhos não são filhos da carne ou são filhos do sangue. Antes, eles são filhos da promessa, daquilo que é gerado no coração pelo Espírito. Se você abrir lá também comigo, lá em Gálatas, deixa eu marcar daí, agora você vai lá em Gálatas, capítulo 4 de Gálatas. Quando Paulo escreve à igreja que está na Galácia, aos Gálatas, ele está questionando a igreja, porque a igreja, tendo começado na fé, está vivendo pela lei. Então era uma igreja que, de vez de viver confiado na graça de Deus, no poder de Deus de conduzi-los e caminhar por fé, era uma igreja que queria voltar aos rudimentos da lei. Ela queria que as pessoas continuassem debaixo sobre da lei. Aí Paulo está repreendendo a igreja e depois ele faz uma comparação sobre os filhos de Abraão e compara Isaac e Ismael. No capítulo 4, ele faz essa comparação. Ele fala que a nossa filiação é em Cristo, amém, querido? Depois ele vai continuar falando da plenitude, né, do que Deus fez. No verso 21 ele vai falar de forma alegórica das duas alianças, que é Sara e Agar, porque Sara significa a nova aliança da graça de Deus. Sara aponta para a Nova Jerusalém. Sara fala da graça. Isaac é filho da promessa, é graça de Deus. E Ismael e Agar fala da lei, porque fala da possibilidade dos homens, da capacidade do homem, não fala da graça de Deus. Então, na verdade, Sara e Agar simboliza duas alianças, a antiga aliança e a nova aliança. A nova aliança é a aliança da graça. Depois você lê lá, capítulo 4, verso 21 em diante, mas eu quero ler com você apenas o 28, que é a conclusão de Paulo. Olha o que Paulo fala: vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Vós, porém, irmãos, vamos ler junto, irmão? Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Amém, querido? Nós somos filhos da promessa de Deus. Nós somos filhos da sua graça. E Deus tem compromisso com aquilo que Ele fala, com a sua palavra. Então, irmão, eu não preciso achar que se eu fizer alguma coisa, Deus vai se comprometer. Não, eu preciso fazer tudo que eu faço a partir da promessa. Existe uma promessa, existe uma bênção de caminhar na vontade de Deus, de viver a plenitude dessa paternidade. Amém, querido? Os filhos, nossos filhos não são filhos da nossa capacidade. Porque se eles forem filhos da nossa capacidade, eles então são filhos da lei. Eles estão debaixo de maldição. Não, querido, eles são filhos da graça de Deus. Eles são filhos da promessa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, irmão, quando eu olhava para minha casa, pelos meus filhos, e hoje eu já estou olhando para os meus netos, eu creio na graça de Deus por causa da promessa, que eu serei pai de multidão nesse sentido, não porque eu tenho capacidade de ser pai, mas porque pela fé eu posso ser pai. A palavra de Deus fala, quando fala de Israel, quando fala em Salmo, fala que você é bendito quando você vê os filhos dos seus filhos, que fala dessa bênção, dessa promessa de você ver que os seus filhos se tornaram pais. A promessa é essa. A promessa, irmão, não é só ver os netos. Eu amo ver meus netos, é uma alegria enorme ver meus netos. Mas maior do que ver meus netos, irmão, é a alegria de ver meus filhos se tornando pais. É a alegria de ver que estão gerando família. Mas ainda tem uma maior ainda, que é a alegria de ver que estão se tornando, então, agora, gente que está se comprometendo com o Evangelho. Que o compromisso agora do Edson e da Mariana é ensinar os caminhos da fé para Isabel. Que o compromisso do Romo, da Larissa, é ensinar os caminhos da fé para o Marco e para o Daniel. E eu, se eu tiver a possibilidade, que bênção de eu poder fazer isso. Mas se eu não tiver, porque eu não sei o dia de amanhã, então agora eles têm esse compromisso, porque eles viram isso em nós. E essa que é a bênção. Sabe, de você ver que as pessoas que foram geradas em Cristo, que Deus trouxe à luz por causa da sua graça, podem se tornar maduros. Então eu preciso crer, irmão. Às vezes a gente deixa de crer
que Deus vai trabalhar na vida dos nossos filhos. Esses nossos filhos podem estar entregues à impiedade, mas eu preciso crer que a promessa passa pela minha fé. Eu preciso olhar para os meus filhos, nós precisamos olhar para os nossos filhos, nós precisamos olhar para essa geração como filhos de Deus. Sabe, de crer que existe uma promessa de bênção e de graça, e que Deus é poderoso para transformar, para alcançar. E a gente às vezes olha para pessoas difíceis, pessoas que têm dificuldade, pessoas que não estão caminhando, que estão dando todo o sinal contrário. A gente fala, não vai caminhar, porque não faz isso, porque não agrada a Deus. Não, a carne e o sangue não pode agradar a Deus. Mas eu creio que apesar dos seus erros e pecados, existe uma promessa de Deus para minha casa. E eu oro então, Deus me ajuda a ser um homem, ou a ser uma mulher que vê os filhos na perspectiva da fé. Me ajuda a ver essa geração. E aí, irmão, eu preciso, quando eu encontro pessoas na rua, eu preciso olhar assim, orar e falar assim, Deus, me ajuda a ver os teus filhos, para que eu abençoe essas pessoas. Me ajuda a ver os filhos que o Senhor está gerando, para que eu seja abençoador. Deus, não me deixa viver o egoísmo de só pensar na minha casa, naqueles que são descendência minha pelo sangue ou descendência biológica, mas ajuda-me, Deus, a ser abençoador daqueles que o Senhor está chamando. Senhor, o Senhor falou de multidão, o Senhor não falou de poucas pessoas, e esse é um chamado que Deus deu à igreja. A paternidade da igreja passa por isso, querido. Sabe, de falar assim, Deus, quero conhecer o que se revela da parte do Senhor. A gente existe pessoas muito difíceis, mas você fala, Deus, me dá a graça de ser pai espiritual, de ser mãe espiritual dessa pessoa. Me ajuda a ver essa pessoa, Senhor, na perspectiva do teu amor, da tua graça, do teu chamado, sabe, querido? E ser abençoador, porque às vezes a gente olha para as pessoas, amém, querido? A gente olha para as pessoas só com julgamento. Nós olhamos para ver o comportamento. A igreja é dada a olhar para comportamento. Nós somos dados a julgar as pessoas pelo comportamento. Mas, querido, ninguém tem a capacidade de se tornar filho de Deus, a não ser que Deus o chame, a não ser que Deus exerça graça. Então eu preciso olhar para aquilo que Deus está vendo. Falar, Senhor, ainda que os meus olhos não contemplem, ainda que os meus olhos físicos não vejam, que no meu espírito eu vejo os teus filhos e filhas, as ovelhas que estão perdidas, que estão sendo chamadas. Amém, querido? Se eu não creio naquilo que Deus tem para mim, então eu preciso ser curado. Eu preciso falar, Deus, me ajuda a viver a bênção da paternidade. Irmão, quando você ora, eu vou te fazer um desafio hoje em nome de Jesus. E você vai fazer isso na sua casa. Eu vou fazer uma pergunta para abençoar você. Não é para te constranger. Você ora falando assim, Deus, ou você ora falando assim, Pai? Você ora Deus, ou você ora o seu Pai? Você ora um Deus que está dentro, ou você ora um Deus que está fora? Porque o Deus que eu conheço é o Deus Emanuel. Ele não está longe, Ele não está distante. Ele habita comigo. Amém, querido? Para quem que nós oramos? Às vezes a nossa oração é religiosa. Deus. Não, irmão, eu posso falar Deus. Mas se eu falar Deus, eu estou falando a um Pai. Pai que me amou, que me chamou à existência, que me deu a graça de se tornar seu filho, não por capacidade humana, não pelo sangue, não pela vontade de homem, mas por sua bendita vontade. E aí eu me comporto como filho, falo, Deus, me ajuda a significar através da minha vida o que é ser filho de Deus. Porque o Pai significa a sua vocação e natureza, recebendo o que da palavra de Deus é concedido. Me ajuda também, Senhor, como igreja, a cumprir a vocação materna, concebendo pelo dom que foi dado a nós, pela dádiva que já foi nos dada, de nós concebermos segundo o dom, mas também de nós gerarmos segundo a palavra de Deus. Sabe, querido, de nós orarmos, falar, Senhor, em Ti ninguém foi chamado para ser infrutífero. Jesus, quando fala com os discípulos, no capítulo 11 de João, ele fala,
para ele: não foram vocês que me escolheram, antes eu que vos escolhi, e vos escolhi para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E o fruto que permanece é o amor, é o fruto da fé, aquilo que foi gerado em fé. Os filhos e as filhas que foram gerados em fé são esses que permanecem. Isso é a palavra de Deus, irmão. A palavra é extraordinária, irmão. A palavra fala para mim: eu te escolhi para que você dê fruto. Então eu olho e falo assim: bom Deus, então isso não é capacidade de mim, isso é dom do Senhor, é graça. Então me dá essa graça de gerar fruto pela tua presença em mim. Porque, irmão, ele fala assim, Jesus também fala assim: sem mim nada podeis fazer. Sem ele nós não podemos gerar fruto. Sem Deus eu não posso ser pai. Sem Deus você não pode ser pai. Sem Deus você não pode ser mãe. Mas em Deus nós podemos cumprir tanto a maternidade quanto a paternidade. E ter a graça de Deus de deixar um legado e de ser lembrado como pai espiritual, como pai de multidões. Esse é o chamado que Deus tem para nós: ser pais de muitos filhos. E aí nós temos que discutir, dispensar, né? Nossos filhos são filhos da nossa capacidade de refletir, ou eles são filhos da consciência que nós temos da paternidade de Deus? Eles são filhos da promessa, são filhos da promessa de Deus. Porque se eu sou filho da promessa de Deus, existe uma promessa de descendência abundante sobre mim. Amém, querido? Eu não consigo imaginar, eu não consigo definir até onde vai, mas é isso que eu desejo ser: pai de multidões, para a glória de Deus. Que a gente viva a paternidade, que como igreja nós assumamos isso e falamos: Deus, nos ajuda a viver essa paternidade, de sermos homens e mulheres que recebem pela fé a sua palavra e que geram filhos para a tua glória, para o teu louvor. Em nome de Jesus.